Fala, nação colorada, tudo certo com vocês, pessoal? Pessoal, vamos avaliar o que foi Internacional e Atlético Goianiense na noite de ontem, domingo. Domingo do dia 28 de abril de 2024. O Internacional que tropeçou dentro do estádio Beira-Rio diante da torcida, sabendo que o Brasileirão é a prioridade, segundo o presidente Alessandro Barcelos, que o Inter sim ia focar e vai focar no Brasileirão. O Inter foi a campo ontem com o Rocher no gol, Bustos na lateral direita e René na esquerda, Vitão e Mercado a dupla de zaga. Abrindo o meio-campo, o volante Thiago Maia, à frente do Thiago Maia, Bruno Henrique, junto Maurício, Wesley e à frente Luca e Rafael Santos Borré. Foi o time que o técnico Eduardo Tchatcho Kudê colocou em campo contra o Atlético Goianiense. No primeiro tempo o Inter teve muita bola, muitos passes trocados entre os zagueiros e os volantes, aquele passe lateral que não tem tanta efetividade. E o Inter teve mais a bola, teve o domínio territorial, o Atlético praticamente não chegou, mas o Inter também no primeiro tempo não chegou. O Inter teve um chute do Bruno Henrique para fora, arriscando de longe, depois uma jogada do Maurício. O Maurício chutou fraco e o goleiro Ronaldo fez uma defesa no meio do gol, fácil defesa. O Atlético chegou com o Luiz Fernando, também um chute fora da área onde o Rocher fez uma firme defesa, um chute fraco também. E depois uma outra chance criada foi o René, que recebeu um cruzamento e chutou em cima da marcação. Esse foi o resumo do primeiro tempo. O primeiro tempo bem mais ou menos, onde o Inter teve bola, mas não teve efetividade, não teve criação. Mas o segundo tempo já começou muito agitado, foi um segundo tempo bem legal de se ver, apesar de o Inter não ter conseguido vencer. Mas o segundo tempo o Inter começou com uma blitz inicial, só que logo aos 4 minutos toma um banho de água, um balde de água fria jogado nos colorados, porque o Derek faz 1-0, uma ligação direta do goleiro Ronaldo. O jogador disputa a bola, mas não toca. E aí o Derek em condição legal, porque não teve esse toque no meio-campo do jogador do Atlético Goianiense. O Derek arranca, dribla o Mercado com muita facilidade. Foi uma falha grave do Gabriel Mercado, zagueiro do Inter. O Derek dribla ele, ganha do Rocher, toca por cavadinha por cima do Rocher e faz o 1-0. Mas só que o Inter respondeu rápido. Logo aos 10 minutos, o gol do Atlético foi aos 4. Aos 10, o Internacional conseguiu o empate num belíssimo cruzamento de Wesley para o gol do Rafael Santos Borré, como manda o figurino, um cabeceio alto, firme, e o goleiro Ronaldo não pôde fazer defesa. Um belo gol do Rafael Santos Borré, primeiro dele no Beira-Rio, primeiro dele com a camisa do Inter em Campeonato Brasileiro. O Inter tentou, o Inter teve a bola, um chute do Wesley, numa bela jogada do Borré, uma escorada do Borré para o Wesley que chutou, o goleiro fez defesa. Depois o Maurício tentou também, chutou, o goleiro Ronaldo fez a defesa. Foi no lance onde o goleiro sentiu o ombro. Depois teve um chute do Gustavo Prado, que ele tentou cruzar, a bola volta para ele de perna esquerda, que não é dominante. O Gustavo Prado chuta para fora. Depois tivemos também um chute do Borré, numa jogada pela esquerda, que o goleiro Ronaldo tá vendido, mas tinha dois jogadores do Atlético dentro do gol e um deles tira a bola. Foi uma jogada que o Borré também perdeu dentro da área. Depois teve um chute do Wesley, que pegou no zagueiro. E por fim, o último chute, o último lance do Internacional na partida, que foi uma jogadaça do Wesley costurando três jogadores e chutando para fora. A gente pega as estatísticas aqui. O Inter teve 72% de posse e o Atlético 28%. O Inter chutou 22 e o Atlético 4. Só que olha a efetividade. Dos 22 chutes do Inter, só 5 foram a gol. Dos 4 do Atlético, 2 foram a gol. Ou seja, metade. Então o Atlético ele foi mais eficiente do que o Inter em suas ações ofensivas. Escanteios, o Inter teve 13 e a equipe do Dragão do Atlético Goianiense não teve nenhuma. Dito isso, trazendo as estatísticas, lendo um pouco do que foi o jogo, na verdade, passando as jogadas para vocês, as chances que o Inter teve, mas o Inter teve realmente o domínio territorial, teve a posse, mas foram muitos passes laterais, muitas bolas jogadas para a área. O Inter, é verdade, chegou, tanto que chutou 22 vezes a gol. Na verdade, 22 finalizações num todo, mas dessas 22, 5 foram a gol, então o Inter teve chance. Poderia e deveria ter saído vencedor na partida, não conseguiu. O Eduardo Cudê, depois na coletiva, na minha visão, falou coisas sem necessidade, como de que o Inter está anos sem vencer nada, como também de que
a torcida fica pegando no pé dele ali atrás da Casa Mata, os jornalistas também pegam no pé, ou seja, o Eduardo Cudê sendo Eduardo Cudê e não aceitando a pressão que é exercida sobre ele. O Cudê não consegue trabalhar com pressão, ele está num clube grande, num clube gigante, ele tem que lidar com a pressão diariamente e mais uma vez, como foi na primeira passagem dele, ele não está sabendo lidar com a pressão. Jogo então. O Inter foi melhor que o Atlético Goianiense, o Inter tinha que ter vencido, mas não venceu. Não teve efetividade. É verdade que o Cudê, as trocas que ele fez eram com jogadores limitados ou então que não estão vivendo boa fase, como é o caso do Matheus Dias, que há poucos meses atrás ninguém nem tocava no nome do Matheus Dias. O Inter tentou negociar esse jogador, não conseguiu. Ontem ele entrou como um jogador no lugar do Bustos, fazendo a lateral, a ponta, né? Porque o Inter era todo ataque, os zagueiros já tinham avançado a linha do meio campo. Então o Matheus praticamente não teve efeitos na partida defensivos, ele foi mais ofensivo. O Prado entrou se movimentando também. Depois ele sacou o Luca para que entrasse o Prado. De cabeça agora não vou lembrar os jogadores que entraram em campo, o Fernando também entrou, mas a verdade é que o Inter não teve efetividade e não conseguiu vencer o Atlético Goianiense, que era o lanterna da competição, que não tinha ganho de ninguém, que não tinha sequer empatado partida. O Inter foi lá e conseguiu tropeçar para o Atlético Goianiense. Se a gente for refletir, o Inter geralmente tropeça nesse tipo de jogo. O Inter perde campeonatos nesse tipo de jogo, porque o Inter tem muitas dificuldades contra os times que jogam fechado. Mesmo o Eduardo Cudê sendo um técnico muito ofensivo, que preza a posse de bola, o Inter tem ainda dificuldades, às vezes, para vencer as equipes que vêm fechado. O Atlético Goianiense veio fechado. A Edna depois acresceu ainda 8 minutos de jogo para os acréscimos, porque realmente o Atlético fez antijogo. Caía a todo momento um jogador, o goleiro do Atlético caía, ele demorava muito para bater tiro de meta, porque o Atlético estava satisfeito com o empate. O Atlético estava satisfeito com o empate. Quem está insatisfeito é o Internacional, que tinha a obrigação de vencer dentro do estádio Beira-Rio, num domingo à noite, e um jogo válido pelo Brasileirão, onde o Inter pelo menos empataria em pontos com o Botafogo. O Inter ainda segue 2 pontos atrás do líder Botafogo. O Inter tem 7 e o Botafogo 9. Mas se o Inter tivesse vencido ontem, teria somado mais 2 pontos e teria chego aos 9 pontos. Então, um jogo onde o Inter merecia vencer, mas não teve competência, não teve efetividade. Então, por não ter tido isso, o resultado foi justo de empate, porque o Atlético foi para empatar e conseguiu alcançar o seu objetivo. Já o Inter não alcançou o seu porque empatou, não venceu. Então o Internacional precisa parar de tropeçar contra esses times. É verdade que não tinha Wanderson, não tinha Alan Patrick, não tinha Ener Valencia, não tinha Arangues, não tinha o Johan, que seria um substituto natural do Alan Patrick, Fernando voltando, o próprio Alário voltando, entrou no segundo tempo também. Então o Inter tinha sim esses desfalques. Mas mesmo tendo esses desfalques, o Inter tem que vencer o Atlético Goianiense dentro do Beira-Rio. Chegou até aqui? Te inscreve no canal, compartilha, deixa o like que é muito importante. A gente está buscando aí os 450 inscritos, está pertíssimo dos 450 inscritos. Então ajuda a contribuir aí com o canal, te inscreve, compartilha, deixa o like e comenta aqui embaixo o que tu achou do jogo. Valeu, pessoal! Internacional.